Hoje temos a live com o tema Síndrome do Pânico, até fixei aí o tema, em tempos de pandemia, da psiquiatria à psicanálise. E o nosso convidado é o professor Francisco Frazão, que é médico, mestre em psicanálise e especialista em psiquiatria. Eu quero dar as boas-vindas aí ao professor Francisco e passar a palavra a ele se quiser acrescentar algo aí na sua descrição. Pode se apresentar, professor. Boa tarde, né? Primeiramente agradecer, né, a Laboro, né? Agradecer a você, já é a segunda vez que você me entrevista, né? Agradecer a professora Lorena, né, que me convidou para essa live, né, que ela é responsável pelo curso de especialização em teoria psicanalítica, né? E agora está na moda, vamos dizer assim, as lives, né? Inclusive, eu Sim. tenho acompanhado as lives, acompanhei a live do professor Márcio, gostei muito. A professora Lorena, com o Mochel também, gostei, achei bem interessante. Você me pediu para acrescentar alguma coisa. Realmente, sou médico, sou psiquiatra, sou psicanalista, faço parte do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise no Brasil. E, atualmente, eu estou presidente da Associação Maranhense de Psiquiatria, né? Então, eu acho que deve ter alguns colegas aí, né, médicos, psiquiatras da Associação Maranhense de Psiquiatria. Okay? Então, é um tema, né, como se está se falando muito sobre a pandemia, né, interessante que está tendo. Tem a pandemia, tem e ao mesmo tempo tem uma produção, muita gente falando sobre o assunto, muita gente pesquisando o assunto, né? E a gente que é psiquiatra e psicanalista, né, a nossa matéria, né, o nosso objeto realmente é o psiquismo humano, né, e essa relação, né, que as pessoas estabelecem nesse momento, né, com essa pandemia. E não é à toa que nossa live é a síndrome do pânico. Me parece que agora essa síndrome não é, está muito na moda, não é muito no dia a dia do nosso cotidiano, né? Quem é psicólogo, quem é psiquiatra, quem é psicanalista, de modo geral, alguém que trabalha com a área de saúde, né? De modo geral, né? Então, é um tema que a Lorena, quando me convidou, né, eu já tinha falado um pouco sobre medo, acho que na outra, né? E aí resolvi, né, é, falar sobre a síndrome do pânico, né? Professor, só interrompendo um pouquinho, as pessoas estão falando que o seu som está baixo. Ah, Se o tá senhor bom. puder falar um pouquinho mais alto. Tá melhor? Melhorou o som? Melhorou o som? Deixa eu Para ver. mim está muito bom. Eu não sei para as pessoas aí, talvez chegue um pouco mesmo no celular, eu acho que É, mais perto, tá? Então deixa hoje eu de ver manhã a se... gente pode ajeitar aí. Você está A me gente vai. escutando bem? Eu estou escutando super bem, mas eu estou de Ah, fone de ouvido. Talvez isso seja uma boa dica aí para as pessoas colocarem o fone de ouvido para melhorar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí esse nosso bate-papo, que será mais aí um esclarecimento sobre esse tema que é muito importante, uma situação que pode estar sendo vivida aí por algumas pessoas. Lembrando que se alguém tiver alguma pergunta ao longo da nossa live, pode perguntar aqui que estarei passando para o professor, tá bom? Então, professor, o que é a síndrome do pânico para a psiquiatria e como se trata? tá. Essa pergunta que você começa a nossa conversa, a nossa live, é super importante. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e de sintomas, a gente pode chamar síndrome, não é? E a síndrome do pânico, né, ela é muito interessante porque, se a gente for acompanhar Freud, né, Freud já em 1898, 97, ele já escrevia sobre neurose de angústia. Desde o primeiro trabalho de Freud, ele já no projeto, né, nos primeiros trabalhos, ele já descrevia a questão da angústia, né? Então, a síndrome do pânico, né, e é interessante que a psiquiatria e a psicanálise, eu faço parte de uma rede a nível nacional de psiquiatria e psicanálise, né, onde eu tenho um colega,
né, chamado Mário Eduardo Costa Pereira, que no Brasil ele é psiquiatra e é psicanalista. Ele fez um livro maravilhoso chamado Pânico e Desamparo, né? Já mais ou menos foi publicado há mais ou menos 15 anos. E esse grupo de psiquiatria e psicanálise, né, é uma rede de pesquisa onde geralmente as pessoas que participam são professores, né, que trabalham com psiquiatria e são psicanalistas também, né? Então, o Mário Eduardo Costa Pereira, né, quando ele se debruça para, né, a psiquiatria, né, ela vem mais ou menos quando é na década de 80, ela nomeia, ela dá nome, né, essa síndrome, né, essa síndrome do pânico. O que é isso? Não é? O que seria essa síndrome do pânico? Virou no DSM-3, quando ela é descrita, ela cai na moda mundial, vamos dizer assim, ela cai na mídia, né? Síndrome do pânico virou um significante, virou o nome de uma angústia muito grande, né? Então, a síndrome do pânico, ela vai se caracterizar com o quê? O que é que a gente escuta, né? Geralmente são pessoas que vão dizer que está com sensação de morte, né? Medo de morrer. O coração está saindo pela boca, né? Aí queixa-se de quê? De sudorese. Outro medo que aparece é o medo de enlouquecer, né? O medo de perder o controle, né? Palpitação, taquicardia. Então, e geralmente é uma interessante que é uma coisa súbita. Uma pessoa pode estar em algum lugar, ou no shopping, ou no cinema, ou num ambiente aberto, né? E aí começa a sentir subitamente esses sintomas, né? Que a pessoa abruptamente, isso é muito interessante a gente descrever isso, abruptamente ela sente mal, né? Ela começa a sentir também falta de ar, né? E falta de ar hoje, né, é um dos sintomas da Covid, né? Falta de ar, né? Então isso fica muito com essa informação que a gente está tendo pela mídia, né, a cada momento, né? Um diz o seguinte: olha, um dos sintomas graves da Covid é falta de ar, né? Então muita gente ficou muito com essa palavra, né? Eu estou com falta de ar, e correm, fazem teste, né? E ficam angustiadas. Eu estou com Covid, eu não estou com Covid, aí ficam apavorados com esse medo, com essa queixa desse medo. Só que, claro que a gente sabe, para que a gente pense numa síndrome, não é preciso que essa ansiedade ela seja, não é, quase que diária, né? Ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e geralmente não é toda crise de ansiedade que vai desembocar num pânico, mas o pânico, né? As pessoas vão se queixar também de uma ansiedade, né? E é muito comum que a síndrome do pânico, muita gente vai para o hospital de qualquer, de uma emergência, geralmente chega lá e vai se queixar disso. Eu estou com o coração pela boca. Às vezes é muito comum um paciente dizer, sentido, eu estou com o coração pulsar. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou ter um infarto, não é? Então, chega no hospital com essa queixa, aí geralmente o médico de plantão, né, escuta aquela pessoa que ela está muito ansiosa, ela quer falar logo, ela quer, eu vou morrer, me coloque um oxigênio, me faça alguma coisa, não é? Então, o que vai ocorrer? Essa pessoa vai ser atendida, o colega vai avaliar, né, principalmente hoje, né, que as emergências estão tá difíceis, né, porque nós estamos vivendo essa questão dessa pandemia. Ao mesmo tempo que a pandemia não está, né, à nossa volta, a morte está em nossa volta, né, todos os dias a televisão está mostrando isso. Então, tem pessoas que vão desenvolver nesse momento um pavor da morte. Todos nós temos, né? Todos nós temos medo da morte. A morte é uma condição humana, né? Mas é interessante que as pessoas que vão ter essa síndrome, né, que elas se queixam dessa morte iminente, elas têm medo de morrer.
E como a comunicação, né, as cenas mais terríveis para mim, quando eu vejo o noticiário, são aquelas covas abertas, não é? As covas abertas de mil, né, de muita gente morrendo e que às vezes não tem nem lugar para enterrar. Então, o coronavírus também, né, escancara para a gente a morte. E na sociedade que a gente vive, a morte a gente tenta, o ser humano, nós temos muita dificuldade de lidar com essa morte escancarada, a nossa volta. Não é? Então, e isso vira um sintoma, não é, para aquela pessoa que está sofrendo desse pânico. E um dos relatos dela vai ser o quê? Que eu estou com medo de morrer. Não é? É interessante que eu estava vendo hoje de manhã Beth Milan, uma analista que eu gosto muito, né? Ela escrevendo, dizendo o seguinte, que o coronavírus nos mostra que a morte existe. Né? Não, nós temos uma tendência de negar a morte. Né? Nós fazemos todo um sistema para que a morte seja esquecida, principalmente na cultura que a gente vive, na cultura ocidental. Né? Então, a morte se torna uma questão muito séria para nós, seres humanos. Né? Então, quando alguém chega numa emergência e relata todos esses sintomas, medo de morrer, sudorese intensa, mão fria, né, uma taquicardia, né, eu vou ter um ataque iminente, eu quero correr, eu vou enlouquecer. Né? Então, o que vai ocorrer aí? Essa pessoa, né, ela vai ser atendida, às vezes um colega clínico, ele vai, né, medicar, que precisa nesse momento de uma medicação, né, porque para poder conter, dar um contorno nessa angústia, porque graças a Deus existem as medicações, e as medicações psiquiátricas elas são novas. O primeiro medicamento psiquiátrico, né, foi em 1950 com a clorpromazina. Né? Você vê, é uma coisa nova, moderna, a descoberta dos psicofármacos para doença mental, para angústia e tal. Então, voltando, quando eu digo que o tratamento de alguém que está, Maria está com síndrome do pânico, então ela tem que procurar um colega, né, um psiquiatra, né, e automaticamente ele vai escutar essa pessoa, vai escutar esse sofrimento e vai avaliar. Mas geralmente, quando é síndrome do pânico, é preciso usar uma medicação, é preciso fazer um tratamento farmacológico. Automaticamente a isso, né, eu sou psicanalista, então o psiquiatra ou o psicólogo que vai atender de primeira vez vai encaminhar para que essa pessoa seja medicada e faça uma psicoterapia ou uma psicanálise. Ela vai ter que falar dessa dificuldade. Né? E é interessante que a psiquiatria, né, Freud sempre teve um diálogo com a psiquiatria. Né? E eu também eu sou de um momento assim que eu penso que o diálogo entre a psiquiatria e a psicanálise, ela se mantém. Apesar que da psiquiatria, desde a década de 80, ela foi se distanciando um pouco da psicanálise, né? E ficou muito mais uma psiquiatria biológica, que é fundamental o estudo da neurociência, do avanço, da genética, de tudo, do orgânico, para que nós possamos, né, ter um embasamento, não é, vamos dizer, dessa compreensão maior do ser humano. É claro que tanto Freud foi neurologista, ele era um médico, não é? Ele nunca deixou a medicina, ele sempre, né? E ele dizia que, ele tem até uma frase dele numa conferência muito interessante, que ele vai dizer: a psicanálise está para a psiquiatria, assim como a histologia para a anatomia. Quer ver a ligação? A histologia para a anatomia estão completamente relacionadas. Assim a psiquiatria e a psicanálise. Então, nessa questão dos DSM, o DSM, quando nomearam a síndrome do pânico, o mundo todo, não é? Isso foi global, né? Existe uma síndrome do pânico, ela se apresenta com esses mesmos sintomas que eu estou relatando aqui. Ela pode se apresentar no Brasil, na China, na França, na Inglaterra, em todos os países do mundo. Né? Então, porque o humano é humano em qualquer lugar. Não é? Ele tem a questão do social para ele, né? Dessa influência toda,
mas essa síndrome ela vai se apresentar assim. Né? E eu vejo também, a minha hipótese atualmente, é que a síndrome do pânico, né, está agora na crista da onda, vamos dizer assim, ela está na moda, devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. Né? As pessoas estão muito angustiadas, as pessoas estão muito sofridas. Nosso país passa por uma situação seríssima, tanto politicamente como na saúde. É um país que está completamente polarizado, então são muitas questões para se dar conta. Além de uma pandemia muito séria, né, e tem também essa polarização política seríssima que a gente está vivendo. Né? Então, tudo isso, né, nós temos que dar conta, nós como brasileiro, como cidadão, como gente do mundo. Né? Então, e outra questão também, pegando um pouco essa questão, o que ocorre? Até para você, o outro, né, você fica com medo. Você vai em qualquer lugar. Eu tenho ficado muito no isolamento, atendendo em home office, mas quando eu saio, a gente observa. Um dia desse eu fui sair, né? Primeira coisa que eu disse na escada, eu moro no prédio, e o rapaz se assustou quando me viu. Eu estava de máscara e ele também. Então, essa relação com esse outro, né? Ficou uma relação de medo. Né? Será se esse outro está contaminado? Será se ele vai me contaminar? Né? Será se ele fez o isolamento? Será se ele não fez? Então, passa uma série de questões na cabeça, na nossa cabeça, nesse momento dessa pandemia. Né? E essa pandemia tem, vamos dizer, todas as áreas têm estudado. Eu acho que é interessante esse fenômeno. Nós estamos numa grande guerra, eu acho, é uma guerra contra o vírus, mas, ao mesmo tempo, o mundo todo se debruçando para perguntar o que é o coronavírus, né? Isso da área da psiquiatria e da psicanálise. O que esse coronavírus está fazendo com o psiquismo humano. Né? E não é à toa que, automaticamente, também, você vê, tem várias iniciativas, parece que também as pessoas estão muito mais solidárias. Iniciativas de quê? De pessoas da área psi, tem até a professora Janete, que fez né, uma plataforma para atendimento de psicólogos online, gratuito, né, para ajudar nesse momento. Eu também, eu sou um dos fundadores do CIAN, onde quem fundou foi o William Murinho. O William Murinho, atualmente, ele fez também essa plataforma com vários analistas para atender as pessoas, o que é interessante, que são atender pessoas em quê? Os trabalhadores de saúde, porque os trabalhadores de saúde estão adoecendo, eles estão na frente. Né? O trabalhador de saúde hoje virá nossos heróis, eles estão na frente, são nossos anjos, eles estão ali. E estão muito contaminados e automaticamente estão também extremamente angustiados, eu vou entrar com esse tema da angústia, com essa questão da pandemia. Né? Somos mais, estão ali na frente. Meus alunos, né? Eu sou professor, eu sou preceptor da psiquiatria no Maranhão, né? Então, meus alunos também, né? Estão na frente da menina, está fazendo um trabalho assim, né? De acolher esse paciente, de ver. Então, eles estão na frente. A gente que está da ala mais antiga, vamos dizer assim, temos que fazer o isolamento e já perdemos o quê? 2 colegas por Covid. A Associação Maranhense de Psiquiatria, né, perdeu recentemente, 15 dias atrás, Júlio Salgueiro e Fernando Freire, 2 psiquiatras, né, um com mais de 70 anos e outro com quase 70 anos, vítima da Covid. Então, a Covid está no nosso meio. Né? Tem um colega, tem alguém, tem um familiar. Então, ela está no nosso meio. Né? Então, esse momento é um momento de muita angústia, né? Que é um tema. Há o desamparo, vamos dizer assim, né? Antes de falar dessa questão da angústia e do desamparo, voltando acima do pânico, uma das características da síndrome do pânico é o medo, não é medo. Eu já ia perguntar sobre isso, né? Qual é a diferença do medo e o pânico para a psiquiatria? Vamos dizer assim, o medo. Todos nós temos medo. Não é? O humano, de modo geral, ele tem medo. O medo é uma proteção. Né? Eu tenho medo de ser assaltado quando eu vou na rua. É muito comum isso no Brasil. Nós brasileiros, né, a gente é muito ligado nessas questões, que a gente vive essa realidade.
Então, a gente tem medo de ser assaltado. Um exemplo assim, tem um ladrão ali que vai nos assaltar. Eu já sei o objeto do medo, eu nomeio, não é ele, então tá, ele é localizado, não é? Mas o pânico são medos generalizados, é um medo maior, angústia. O medo tem um objeto ali que eu sei, já a angústia, o que que às vezes ocorre? Ah, por que que você está assim com essa angústia? Eu não sei dizer por quê. Parece que a angústia fica sem nome, né? O medo eu posso nomear, eu tenho medo disso. Mas quando eu estou muito angustiado, a dificuldade que esse paciente vai ter, você precisa escutá-lo muitas vezes, é que ele possa descobrir por que ele está angustiado. Né? Uma angústia, geralmente, ela fica sem nome. Né? Mas Lacan vai nos ensinar que a angústia também tem um objeto. E é muito interessante também a gente lembrar que a síndrome do pânico é muito uma coisa do eu. É uma forma que o eu faz para que ele possa se defender, né, desse medo, desse pavor, né, vamos dizer assim. Qual é o medo maior agora da sociedade? Medo de se contagiar. Qual é o nome do nosso inimigo? Coronavírus. Né? Então todo mundo está muito atento. Ele está em todos os lugares e ele é invisível. Você imagina um inimigo que é invisível. Você vê a potência de um vírus. Ele é invisível. Ele está em todas as partes. Né? Então, isso, tem gente até que diz, muita gente escuta isso na clínica, doutor, se eu for pensar muito no coronavírus, eu enlouqueço. Eu digo, exatamente, concordo, porque se você ficar muito ligado nesse foco, você vai adoecer. E é muito comum agora, vamos dizer, na clínica, aparecer pessoas que não conseguem se desligar. Sonham, pensam no coronavírus 24 horas. E aí começa as questões da angústia. Né? E eu peguei até uma pessoa recente que ela dizia o seguinte, eu já fui várias vezes fazer o teste da Covid e dá negativo. Não é? Mas eu estou sentindo que eu estou com falta de ar. E o médico falou assim, olha, essa sua falta de ar, um médico bacana de uma emergência, não é nada orgânico. Olha, seu exame está aqui. Mas ela dizia para mim, eu não acredito. Então ela me procurou porque ela não estava acreditando que estava negativo. Então você vê a angústia na sua potência máxima. Né? A angústia entrando na cena. E o nosso inimigo, de todos nós, né, é até no celular. A gente, um exemplo, né? Tem técnicas hoje para limpar um celular. Não é? Você pode, um dia desse eu estava vendo no YouTube, como limpar seu celular em tempo de pandemia. Aí tem tudo, né? Faça isso, aquilo. Então, isso para você ver que o inimigo, o medo maior, né, o medo que eu posso nomear, né, é o medo do coronavírus, né, que se tornou uma pandemia mundial. Né? Certo. A gente teve aqui uma pergunta, professor. Aí eu já falo para vocês, quem quiser estar perguntando, já pode estar colocando aqui nos comentários. Eu acho que o nome é Sami. Quem está com depressão e não se ajuda, pode vir a ter síndrome do pânico? Como ajudar essa pessoa? Importantíssima essa pergunta. Você pode repetir? Ela diz o quê? Quem está com depressão e não se ajuda, não está fazendo tratamento, acredito que seja isso, pode vir a ter a síndrome do pânico? Como ajudar essa pessoa? Ótimo. Uma pergunta que a gente pode desdobrar. A depressão, né, geralmente é o quê? É um luto, né, que a pessoa perdeu algo. Né? A pessoa está triste. Geralmente a pessoa está triste por alguma coisa que ela perdeu. Freud vai dizer uma coisa belíssima sobre a depressão, né? É a perda de um objeto, né? Que eu perdi esse objeto, né? Pode ser um lugar, pode ser um ente querido, pode ser até a mudança de um apartamento para outro que a pessoa não se adapta. Então, é sempre aponta para uma perda. Né? A depressão é diferente do pânico, não são entidades diferentes. Não é? É claro que, né, no pânico, né, vamos dizer, o que é o feijão com arroz do pânico, a ansiedade e a angústia. Na depressão é a tristeza. Né? São coisas diferentes. Então, não são entidades que a gente pode dizer que são bem diferentes. Né?
não vai desenvolver isso. Não, não, são diferentes, né? Temos aqui uma outra pergunta. Como lidar com a angústia que esse momento causa diante de tantas incertezas? Angústia, né? Angústia. Então, eu vou entrar agora, né? Já vou começar a entrar com uma noção. Eu falei um pouco da psiquiatria, né, de forma geral, e eu vou entrar agora com um pouco a psicanálise, né? Essa questão do que ela está perguntando da angústia, não é isso que, né? Então, Uhum. como eu disse no começo, Freud, desde o projeto, desde os seus primeiros escritos, ele já escrevia sobre angústia. Porque uma das perguntas do Freud é como é que nosso aparelho psíquico funciona, né? É uma das perguntas que Freud Professor, sempre está muito baixo o seu áudio, estão falando, tá? faz. Pode falar um pouco mais alto. Acho que você Melhor, precisa só falar um pouco mais alto. melhorou mais? Agora melhorou? Veja lá. Melhorou Eu- mais ou não? Isso, fale um pouco mais alto, mais perto, que talvez melhore. Eu acho que sim, tem que botar aqui. Melhorou mais? Assim? Sim. Não, mas aí a gente não está lhe vendo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para melhorar o som. Ele estava bom, né? Tá, pode deixar assim, só fale um pouco mais alto. Pronto. Melhorou mais agora? Você Melhorou, melhorou. tá Vai. ok, então tá bom. E você só me repita a pergunta, que eu me perdi um pouco. Desculpa, professor. É porque eles estão falando aqui, aí para melhorar o som a gente sempre tem que ter uma Tá, interrompida. sim. Como lidar com a angústia que esse momento causa diante de tantas incertezas? Tá certo. Então vamos fazer o seguinte. Aí eu vou começar, porque é um conceito, vamos dizer assim, é um tema que é muito caro para a psicanálise, é a questão da angústia. E como eu estava dizendo para vocês, desde o começo, Freud se debruçou, desde 1897, ele já descreve a neurose de angústia. Né? Ele vai dizer, né, que tem uma definição muito interessante, né, do que ele vai logo dizer assim, a angústia, né, é da condição humana. Todos nós passamos por determinado momento da vida, né, por angústias, por pico de angústia, não é? Então, é da nossa condição essa questão da angústia. Se ela é da condição humana, né, mas vai ter momentos que ela vai se tornar, né, maior, né, quando eu estou adoecido psiquicamente, né? E, ao mesmo tempo, essa angústia ela vai apontar para um conceito muito caro da psicanálise chamado desamparo. Né? Desamparo. O que é isso? Freud vai dizer que nós, seres humanos, somos desamparados. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que o bebê, quando nasce, né, ele é um ser imaturo em todos os sentidos. Então, ele vai precisar do cuidado do outro. Se esse outro não acolher esse bebê, né, se esse outro não dá, né, um colo a esse bebê, ele morre. Ele tem uma dependência absoluta do outro que o cuida, né, a mãe, o pai. Então, quando o ser humano nasce, nessa sua constituição, né, que vai ocorrendo, ele vai o quê? Vai se observar o seguinte, que o bebê é desamparado. Ele depende completamente do outro. E Freud, desde o início, fala dessa, vamos dizer, dessa observação clínica, né, durante toda a sua obra. Né? Ele vai colocar que a angústia estaria muito relacionada ao desamparo. Né? Então, no pânico, uma das queixas que se há, né, que se diz assim, né, eu vou enlouquecer. Né? Eu me lembro logo no começo da minha clínica, eu tinha uma paciente que estava com, né, estava com pânico, ela dizia, eu queria fazer a consulta segurando na sua mão, na sua mão. Olha que coisa interessante, né? É o próprio desamparo. Eu quero que o outro me segure, que o outro me dê a mão, né? Eu atendi também recente uma pessoa que disse, doutor Francisco, eu estou desesperada, eu quero que alguém me socorra. Então, o pânico é esse grito de socorro para o outro, é essa angústia presentificada na vida. Né? E Freud vai dizer, né, que essa angústia também como um sinal de que algo em nós não está bem, né? Que algo não está bem, ela é um sinal.
Eu digo muito assim, às vezes, na aula, a febre. Quando nós estamos com febre, é uma infecção que está em nosso corpo. Tem a febre como defesa. Quando o nosso psiquismo não está bem, qual é a nossa febre? A angústia. A angústia é o exemplo, apontando para quê? Para que, né, mostrando que o nosso psiquismo não tá ok. Né? Porque ninguém é ok 100%. Né? Tem momentos que essa pessoa vai passar de angústia. Né? Então, se a angústia ela tá ligada ao desamparo humano, né? Que nós somos seres desamparados perante esse outro, né? No momento do pânico, o sujeito em pânico ele vai apontar para o desamparo humano. Qual é a queixa dele? Eu vou morrer. Né? O desamparo é nós, quando descobrimos em nossa volta que na nossa volta não tem segurança, que a gente não pode se agarrar, né? Que é da nossa condição humana a morte, a finitude. Freud vai dizer no Mal-Estar da Civilização que o nosso corpo aponta para a finitude. Né? Então, se nós somos seres desamparados, se o outro, né, se a gente não pode se segurar em alguma coisa, né, então o que, que vai ocorrer? A sensação de desamparo. Né? Não é à toa também que no século XXI a religião está na moda. Né? Por que, que a religião virou a cena da moda também? Muitas igrejas, a cada esquina. Por quê? Porque a religião, eu digo, que é o império do sentido. A religião dá sentido para tudo. Aquela pessoa que tem uma fé, né, aquela pessoa que acredita em Deus, ela tem aquela segurança, aquele hold, aquele colo, aquele apoio onde ela pode se segurar. Não é? E é interessante que aí a religião entra nessa cena, principalmente também nesse momento de pandemia, muita gente rezando, missas e tal, né? Muito de todas as religiões, os rabinos, os padres, os pastores, né? As religiões afros, todas as pessoas entrando em cena. Por quê? Porque a religião é o setor do saber humano que responde às questões da morte. Né? Para onde se eu morrer, eu vou para onde? Né? Então, quando você pergunta se uma pessoa está angustiada e como ajudá-la, eu digo a primeira coisa, escutá-la, deixar ela falar. Né? Porque o ato de falar para o outro, né, já me alivia. Leonardo Boff diz que toda dor, eu acho bonita essa frase dele, que toda dor que é compartilhada, essa dor diminui. Né? Porque se eu estou muito angustiado, se eu estou transbordando de angústia, se eu encontro alguém para que eu possa falar, desabafar, eu vou me sentir o quê? Apoiado por esse alguém. Né? Então, a psicanálise, ela vai o quê? É um tratamento que a gente convida o outro para falar. Né? Quando alguém está muito angustiado, eu estou com um sintoma de muita angústia, eu estou com pânico. O primeiro momento, a gente pegando acima do pânico, geralmente as pessoas dizem assim, se perguntam, por que você está com essa sensação de morte? Ah, eu não sei dizer, só quero melhorar. Me dê logo um remédio, eu não quero sentir mais isso. Aí fica com aquela questão de dizer, eu tenho medo do medo. Eu tenho medo de sentir o que eu senti. Por quê? Porque a sensação da síndrome do pânico é desintegradora, é de uma aniquilação. E o ego, o eu, faz tudo para afastar aquela sensação terrível. Por isso que é curta, ela demora pouco tempo. No máximo, as pesquisas dizem que pode ser 50 minutos, mas é muito raro. Né? São diminutos, a sensação de morte. Por isso que muita gente corre. Né? Muita gente corre logo para a emergência, corre logo, né, para isso. Então, toda angústia pede o quê? Pede fala. Né? Pede comunicação. Eu digo para meus alunos que toda pessoa medicada quer falar sobre a medicação, ao menos para se queixar, como uma forma de engatar, né, um trabalho. Né? Se alguém é psicoterapeuta, você vai fazer uma psicanálise. Né? Uhum. Professor, e aí falando um pouco ainda sobre a angústia, a pergunta que nós temos da Brito, eu acho, a angústia pode estar relacionada à rejeição? Ah, é interessante essa pergunta, rejeição. Né? Por quê? Porque quem que na vida não foi rejeitado? Levante o braço. Quem na vida não recebeu um não? Todos nós. Não é? Então,
Mas tem pessoas que um não pode destruí-las. Né? Um não pode receber. Às vezes nós vivemos numa sociedade hoje que é muito comum que as crianças têm tudo. Né? Não pode dizer não, não pode frustrá-las. Né? Elas, então, a rejeição, eu vejo assim, voltando a repetir, o não, né? Receber o não, né? É importantíssimo. Né? Saber receber o não e saber receber o sim. Né? Às vezes, numa coisa amorosa, né? Tem gente que se interessa por alguém, se apaixona e a pessoa vai dizer, não te quero, não gosto de ti. Bom, se acaba. Não é porque quem ama quer ser amado. Né? O pedido é esse. Né? Então, essa rejeição também é da condição humana. Quem de nós, né, não foi um dia receber um não? E a vida é isso, tem não e tem sim. Né? Não pode ser só sim. Né? E aí temos uma outra pergunta assim, ó. Como faremos para elaborar o luto coletivo de tantas perdas de vidas humanas? Aí a Thaís Andréa que perguntou. Não, essa pergunta é maravilhosa. Né? Como fazer para que elaborar esse luto que está em volta de nós? Tantas mortes, tantas perdas. Eu, fica difícil a gente dizer, porque aí a gente vem para também um outro conceito da singularidade do ser humano para a psicanálise. Cada um é singular. Cada um tem uma história. Cada um vai elaborar o luto, né, de acordo com a sua situação subjetiva. É interessante que hoje a Covid está trazendo o quê? Está trazendo que as pessoas não podem enterrar seus mortos, né? Nem se despedir, nem abraçar, nem ver aquilo lá. Isso me lembra, né, a ditadura. Né? Na época da ditadura militar, tem muita gente dizendo que não existiu. Não existiu, e muito sério com a nossa faz o lado negro da história da sociedade brasileira. Né? Eu vi uma vez, eu muito jovem, um depoimento de uma moça dizendo: eu não enterrei meus mortos, que a família dela tinha sido perseguida e tinham sido mortos pela ditadura. Então ela dizia: eu não tive essa questão de enterrar os mortos, de enterrar meus familiares. Né? Então nós precisamos de ritos, né, para poder elaborar as perdas. Essa resposta eu não sei dizer, já que a coisa é coletiva, né, então vai ser, quem sabe, uma forma coletiva, já que hoje também tem uma coisa interessante da Covid, o quê? Que as saídas não são mais individuais, as saídas são coletivas. Isso é importantíssimo a gente pensar. Nós estamos numa guerra que ninguém vai se salvar sozinho, só coletivamente. O coletivo as saídas têm que ser coletivas. Não é à toa que tem 1000 situações hoje no Brasil de gente ajudando as pessoas, cesta básica, não sei. Então todos nós somos chamados a arregaçar as mangas e ajudar o país, não é? Nesse momento do que a gente está passando. E aí, nosso tempo está passando super rápido, o papo está Ah, é? muito bom. Nossa, a gente já está quase chegando ao fim. E eu tenho certeza que as pessoas estão aqui falando e, enfim, o papo está rodando e tudo, mas a gente tem que lembrar do tempo. São muitas perguntas e muitos comentários, né? Mas tem um Esqueci. aqui que eu Péssima. achei. Oi? Não, tudo bem. Tem, tem uns aqui, uma pergunta que é da Carolina Morim. Ela falou assim: o que podemos fazer para não sermos acometidos com a síndrome do pânico? Ah, interessante. Olha, vamos dizer, se a pessoa ela quer saber com o que se fazer para que não tenha síndrome do pânico, eu acho que a pergunta é essa. Né? Eu vejo o seguinte: eu acho que o pânico, todos nós, em determinado momento da vida, podemos passar, porque somos humanos. Né? Como a gente é, como eu falei no começo, né? Nós somos subjetivos, né? Nós somos complexos, nós não somos 2 mais 2 igual a 5, não é? Mas é claro que se você tiver mais ou menos arrumado psiquicamente, você não vai ter pânico, pode ter angústia, que é da condição humana. Todos nós passamos por um momento de angústia. E Lacan vai dizer que a angústia é o afeto que não engana. Né? Não dá para botar no bolso quando se está angustiado. Se corre logo para pedir uma ajuda, ou para o padre,
ou para o macumbeiro, ou para o psiquiatra, ou para o psicólogo. A angústia move, a angústia nos move a fazer algo. Ela nos tira do lugar, ela nos tira da cadeira. Não é à toa se eu estou sentado aqui, se eu estou com sino de angústia, eu quero fazer alguma coisa, ligar para alguém, tá, entende? Então, essa coisa de o que fazer, porque outra questão importante é que nós não temos receita de bolo, né? Isso e aquilo. Eu digo para meus alunos da Laboras, nas aulas, olha, se literatura de autoajuda resolvesse a vida das pessoas, né, seria maravilhoso. Né? Por quê? Porque não se resolve lendo. Né? O saber, né, o saber que a gente pode ter sobre nós mesmos é quando a gente faz uma psicoterapia, quando a gente faz uma psicanálise. E esse saber que se aprende numa análise, numa psicoterapia, ele não está nos livros, porque ele é singular. É um saber que você vai construindo a partir da sua análise, né, sobre você mesmo. Olha que saber bacana. Porque é um saber inconsciente, ele não está nos livros. Né? É interessante que quando alguém começa a fazer uma análise, né, começa a melhorar, começa a se conhecer melhor. Né? Porque Freud dizia uma coisa, uma máxima interessante. Se alguém trabalha razoavelmente bem, ou se ama razoavelmente bem, ela pode se dar por feliz. Olha que coisa maravilhosa. Mas quais são os dois pilares do humano mais difíceis? O trabalho e o amor. Né? Porque no trabalho, passamos a maior parte da vida no trabalho. Não é? E o amor. Quando alguém não tem alguém, se queixa de quê na clínica? Doutor, eu quero encontrar alguém. Né? Que eu nunca consegui, eu não consigo ficar com alguém. Se está com alguém, aí pergunta, será se assim meu casamento está bom? Não seria bom uma aventura, uma coisa mudar um pouco e sair? Isso é humano. O humano está numa estrutura de insatisfação, né, da nossa condição humana, essas questões todas que a gente vai passando ao longo da vida. Né? A gente tem aí uns 10 minutinhos ainda. E aí surgiu aqui uma pergunta muito interessante. O que poderemos fazer as crianças pós-pandemia? Acho que com o psicológico da criança também, né? Interessante essa pergunta aí. Por quê? Porque, vamos dizer, a criança, não é, ela é alguém que ela está dependendo muito dos pais. Não é? Ela está confinada. Né? Não é? Geralmente, o que ocorreu no Brasil? Não é? As crianças estão confinadas em casa e, geralmente, as babás, as pessoas que trabalham com você na sua casa não podem vir devido a toda essa questão da pandemia. Tá? Então, os pais entraram em cena. Né? O pai e a mãe agora, né, viraram os educadores mesmo da criança, porque os pais trabalham e a criança está ali. E a criança demanda 24 horas. Né? Eu vi um programa um dia desse de TV, uma mãe dizendo o que tinha mudado na pandemia para ela. Começou a brincar com os filhos, inventar. E tinha uma menina fazendo uma comida junto com a mãe, que a mãe cozinhava e tudo, e lá junto. Então, nessa questão do depois, a gente não sabe, a gente ainda está vivendo. Freud vai dizer, o que a gente pode falar de uma crise é no depois. Quando a gente está vivendo, a gente é convidado a quê? A ter saídas criativas. E eu digo também, numa guerra, quem vence uma guerra é quem tem o quê? Quem tem calma. Né? Geralmente as pessoas que têm uma calma, ela vai vencer uma guerra. Né? E para poder raciocinar, porque a guerra demanda o tempo todo as situações mais criativas suas. Gente, vai Então, perder a guerra. eu acho que não, vamos vencer a guerra. Né? Vamos Tô vencer a falando guerra. eu tô falando eu não sou calma, eu não sou calma. Não, mas eu acho que quando eu digo assim, ter calma, no sentido de ter um porquê, o que ocorre nessa pandemia? A tendência nossa é nos apavorar, é ficar com muito medo. É não deixar que esse medo nos engula, né? Nos engula. Né? Clarice dizia uma frase, Clarice Lispector, maravilhosa, eu sou mais forte do que eu. Né? Nessa coisa no sentido de quê? De, né, é, lembrar aqui, no sentido vamos dizer, falar que a palavra saiu. Então, no sentido de, porque o ser humano ele é convidado a ter saídas criativas perante as crises.
Né? Quando a gente está com dificuldade, nós somos convidados a criar coisas para poder sair daquilo. Ou numa crise pessoal, ou numa crise amorosa, ou numa crise no trabalho, nós somos convidados a criar, né? A criar algo para sair daquela situação. E não ter uma fórmula pronta. Seria ótimo a gente ter, olha, faz isso, faz aquilo. Não. Cada um é convidado para criar a sua fórmula. Esse é que é o barato da vida, né? Assim, infelizmente, com dor no coração agora, eu vou ter que dizer que a gente vai precisar começar a finalizar a nossa live, que está sendo maravilhosa. Muitos comentários aqui, eu não consegui pegar todas as perguntas e fazer para o professor. Assim como a professora Lorena já está avisando aí, as nossas lives da teoria psicanalítica estão sendo quinzenalmente, tá? Então daqui a 15 dias nós vamos ter no sábado às 4 horas uma outra live com esse tema aí da teoria psicanalítica. Eu quero agradecer muito a presença do professor Francisco, né, em nossa live de hoje, que foi tão esclarecedora, né, foi maravilhosa mesmo, como todo mundo está aqui elogiando depois do senhor, não sei se o senhor conseguiu acompanhar, né? Não Mas consigo, não dá para... mas, assim, muita gente agradecendo pelas suas palavras, né, pelas suas sábias palavras nesse momento, que aprenderam muito. Quero agradecer aí a participação de todos que estão aqui fazendo perguntas e tudo, né, que esse tema de psicanálise realmente está aí no nosso dia a dia. Essa que é a verdade, tá? Então, lembrando que essas lives estão sendo coordenadas aí pela professora Lorena, que é a coordenadora da pós em Teoria Psicanalítica da Faculdade Laboro. Os nossos cursos de pós estão ativos, estão acontecendo online, aí nas plataformas online, com essa interação ao vivo com o professor. Então, quem se interessar por essa área, pode estar entrando em contato com a Faculdade Laboro, vocês vão ter aí a presença do professor Francisco em sala de aula, aprendendo mais, a professora Lorena, enfim, um time aí muito bom. Tá? Então, professor Francisco, agradeço e passo aí a palavra para suas palavras finais. Olha só, eu também gostei muito de poder falar. Todos nós gostamos de falar, eu gosto bastante. Então, as lives é interessante a gente falar do que a gente pesquisa, né, do que a gente vive, que Freud nos ensina. A clínica é a mãe da teoria. Primeiro a clínica, depois a teoria. Então, na minha área, na nossa área, nessa primazia da clínica do que a gente escuta, né? Então, eu gostei muito. Eu cada vez mais eu estou gostando de live, é uma coisa nova para mim, mas uma forma do profissional, do falar da sua prática, da sua clínica, como a nossa laboro tem essa especialização, que é Lorena, né, que está na coordenação, que faz essa coordenação muito bem, o time de professores da laboro desse curso são muito bons, então vale a pena, não é? Então, só agradecer. Eu vou terminar com uma frase do Freud aqui, que ele diz uma coisa muito interessante, né? Ele vai dizer o seguinte: o homem defende-se contra o terror através da angústia. Olha que coisa profunda, né? Eu vou repetir: o homem defende-se contra o terror através da angústia. Então eu termino com essa frase. É bem o que a gente está vivendo, o que a gente discutiu, né? Exatamente, muito obrigada. Como a professora Lorena já está falando aí, nossas lives ficam lá no nosso canal do YouTube, no Facebook, então quem quiser rever ou quem quiser compartilhar aí essa grande aula do professor Francisco, a partir da segunda-feira já vai estar lá disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, agradeço, muito obrigada a todos, gratidão mesmo e até a próxima live. Tchau, tchau. Ok, obrigado.